Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo e um podcast da Alquimia da Mente. Esse vídeo podcast é patrocinado pelo Quantum Waves, nosso treinamento em cocriação da sua nova realidade e também para entender o motivo desse podcast e desse vídeo para existir, que é Geometria Sagrada. Clica no primeiro link da descrição que você vai ter mais informações de como isso pode revolucionar a sua vida e a sua manifestação da sua nova realidade. Eu quero falar com você nesse vídeo podcast como a geometria sagrada está presente na arquitetura, arte e design, né? Porque, primeiro de tudo, né, eu amo falar sobre isso, eu gosto muito de estudar sobre isso, matemática, geometria, talvez você não tenha essa paixão, e eu sei até por que você não tem essa paixão. Né? E eu vou explicar por que você não gosta de geometria dentro desse podcast, que, afinal não tem muito a ver, mas você sabe que a gente gosta de estar sempre pertinho com você para entender a sua vida, né? E não adianta nada a gente ficar só falando de alguns tipos de temas que você está procurando, sendo que às vezes não é aquele tema que você precisa para resolver a sua vida, mas é a harmonia de tudo, né? É o equilíbrio, é o balanceamento de outras áreas que você não está compreendendo. Para você ter uma ideia, como a matemática está presente em tudo na sua vida, você consegue mais determinar isso quando a gente fala de conta, banco, dívida, né? Nossa, Diego, é verdade, tá cheio, né? Cartão de crédito. Isso você consegue ver a matemática, mas é aí que tá. Essa é a parte da matemática que, primeiro, que você não aprende em relação a isso na escola, né? Aula de independência financeira, liberdade financeira. Tem gente que até acha que é errado ensinar isso para criança, né? Como se isso fosse, na verdade, prejudicar, né? Até porque com melhores gestores dessa energia, dinheiro, ficaria muito mais fácil que ter pessoas que conseguem lidar melhor e até mesmo lidar com situações, porque o dinheiro é mais emocional do que real, né? As situações, por exemplo, que acontecem com as pessoas tem muito mais a ver com as emoções, né? Mas isso é tema para outros temas de vídeo e podcast. Mas eu quero falar com você o quê? A probabilidade é que você tenha tido um professor ou uma professora que não tinha tanta paixão em relação à matemática, né? Em relação à geometria, né? Eu não tive também tantos professores assim apaixonados também, mas eu sempre fui uma pessoa e sempre fui, sempre sou e sempre serei dentro da existência e outras existências, como você também tem a sua existência agora e outras existências, uma pessoa curiosa. Guarde esse adjetivo que é importante, porque também você é uma pessoa curiosa. Você só começou ou procurou hoje, o primeiro contato que você está tendo com um podcast nosso, ou mesmo um vídeo nosso, ou mesmo você já nos acompanha, e começou, né, esse processo por causa da sua própria curiosidade. Então, a geometria sagrada, ela denota de nós uma extrema curiosidade em relação ao todo. Né? Como no Caibalion está escrito até o todo é mente, a sua mente te levou a esse momento presente para que você consiga chegar em melhores respostas em relação à geometria do todo. Olha que interessante, né? E isso é geometria sagrada. Né? Não confunda sagrado com religioso. Nossa, é uma coisa que as pessoas gostam muito de fazer, né? Que é uma coisa, não é religiosa, então não pode mexer, não é dogmática, né? A geometria já está, ela não é que ela precisa ter geometria sagrada, ela já existe, né? Quando a gente começa a estudar, por exemplo, pegar um papel, pegar um compasso, né? Que é muito legal, né? Você desenhar. Então, vou voltar a ser criança, porque na maior parte das vezes a gente fez isso quando era criança. Desenhar, sabe? Escrever, né? Caligrafia. É importante você nunca perder isso. Ah, Diego, mas agora todo mundo só tá falando de inteligência artificial, que a gente vai deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas a gente vai deixar o quê? De ser terráqueo? Não, né? A gente vai deixar de ser espiritual? Também não, né? Existe uma agenda por trás. Cuidado com o que você recebe, né? Então, assim, utilize essas ferramentas para te conectar. Por exemplo, você escrevendo certo, você começa a prestar atenção no seu movimento. Né? Então, coordenação motora de novo. Você ter paciência. Olha que interessante, né? Você desenhar, né, uma pirâmide, né, pegar um esquadro, você medir o ângulo, você começa a ver, peraí, nossa, esse ângulo está aqui, esse ângulo está assado. E quando você começa a fazer esse processo, você começa o quê? A visitar sítios arqueológicos. Você começa a ver, às vezes, documentário, vídeos, né, podcast sobre isso, e você começa a ver, caramba, como existe a geometria mesmo na arquitetura, existe uma geometria na arte, no design, né? E a gente fala muito aqui no conceito até de Vênus, de Afrodite, né? Do sagrado feminino, que é essa busca pela estética.
a busca pelo belo, né? Afrodite, né, na verdade, é a deusa da beleza, né, do amor na mitologia grega. E, no caso, vai ser Vênus na mitologia romana, né, no período helenístico. E aí, no caso, a geometria sagrada está muito, vamos falar, ligado a isso. E a gente percebe isso muito nas antigas civilizações. E você vai ver, por exemplo, visitando Atenas, né, uma das cidades-estados que hoje a gente chama de Grécia, o país. Mas você vai ver o Partenon, né, o Partenon vai ter um monte de templo, né. E esses templos, né, você vai pegar, por exemplo, as colunas, né? Tem vários tipos de colunas, mas lá são as dóricas, se não me falha a memória. Mas você vai ver o quê? Elas são perfeitas, né? E essas colunas, inclusive, elas vão reverberar em outras civilizações que não foram gregas, né? Até se você for para Washington, se você for para Europa ou para a Ásia, são muito até achadas em tribunais, né? Assim, locais que são mais governamentais, sabe? Você vai ver, por exemplo, até mesmo a Pedra de Roseta, né, que vai ser encontrada por um francês que era um dos soldados de Napoleão Bonaparte no Egito. E você vai ter aquele marco, né, em Washington também, que é aquela pedra, no obelisco de Washington, também tem a ver não com algo que os estadunidenses, norte-americanos descobriram, mas tem a ver com a civilização egípcia, né? Então, assim, por que uma pirâmide ainda continua em pé? Por que o Coliseu ainda continua em pé? Um zigurate no Iraque hoje ainda continua em pé, né? Mesopotâmia, que era Mesopotâmia ali, Babilônia, né? Você vai ter, por exemplo, até mesmo a grande ali da China, né? Muralha da China. Você vai ter, por exemplo, às vezes templos, né, no Japão feudal que ainda estão de pé. Você vai ter, por exemplo, a Ilha de Páscoa, né? Você vai ter aquelas simbologias, né? Os Moai, que chama, tá? Os Moais. Você vai ter, por exemplo, pirâmides na Amazônia. Você vai ter, por exemplo, em outros locais, Chichen Itza, em Cancún. Você vai ter, perto de Portugal ali, a civilização Atlântida, né? Que descobriram já de novo, redescobriram, né? E até mesmo você vai ter o encontro, né, de rochas, por exemplo. Aquilo que, na verdade, era oceano, né? Hoje, na verdade, é deserto. Então, por exemplo, você vai ter aquela região de Utah, nos Estados Unidos, ali era água. Você vai ter o sertão nordestino, ali era o quê? Era um leito de oceano, né? Então, assim, você vai ter uma noção em relação que o universo, ele se adapta, né? O que isso tem a ver com você? Porque a geometria está presente em tudo, né? Então, fórmulas geométricas. Então, os ângulos, quando a gente calcula, você vai perceber que existe o π, existe o π, né? Que também é uma outra numeração. Então, o π é 3,14, 15, 16, né? Então, por que na verdade, esses números foram utilizados para construções desses templos, desses locais que as pessoas acham e imaginam, né? Que seja como se fosse o túmulo dos faraós, né? Que, na verdade, não era muito esse intuito, né? Se você pega, por exemplo, as antigas pirâmides, né? Você vai ter... eles deram o nome de Quéops, Khafre e Miquerinos, mas as grandes pirâmides, até mesmo em Saqqara, Luxor, Karnak ali, o objetivo, na verdade, era sempre um encontro com o cosmos, né? Então você tinha ouro, né? Tanto que quando você vai visitar hoje o Egito, você vai ter o que? Só tijolo, entre aspas, né? Mas como que levaram esses tijolos, entre aspas, né, para lá? Qual que foi a tecnologia? Utilizaram cimática, né, para mover. Hoje a gente sabe, né, disso. Com ondas sonoras você consegue mover objetos, né? E é uma construção muito grande, né? E hoje você vê, por exemplo, prédios são construídos, construções são construídas, pontes e às vezes elas caem, né? Por que será que isso está acontecendo, né? Porque falta geometria sagrada, né? E geometria sagrada não tem a ver apenas com o ângulo, né, perfeito, um triângulo equilátero, por exemplo, 3 lados iguais, né? Não tem a ver só com isso. Não tem a ver apenas com uma noção 2D, 3D, né? Eu consigo ver o cubo, eu consigo ver um pentágono, um dodecaedro de um algo. Mas você consegue também ver que o som, tá? Então, por exemplo, eu estou falando agora que é a minha voz, né? Quando você entra numa construção assim, a partir do momento que você fala, você pode calcular, então você tem objetos, né, que fazem esse cálculo, essa metrificagem, né? Então, metrificação, desculpa, para medir as ondas Hertz, medir as interferências, até mesmo sonoras, a gente pode até dizer como se fosse radioativas, de que algo, na verdade, está lá, né? Então, meio que o som,
ele vai, ele volta, mas ao mesmo tempo é como se a sua voz fosse potencializada, entendeu? É como se a gente... Imagina que faz de conta que não existe microfone. O poder das pedras, o poder, por exemplo, daquele tipo de ângulo, faz com que, na verdade, a minha voz seja potencializada. Por que eles construíram algo assim, entendeu? E aí você começa a ver que, na verdade, esse encontro com a lei natural era maior nessas civilizações do que nós estamos tendo hoje. Se você tenta gritar na sua casa, no seu apartamento, o que vai acontecer na sua maior parte das vezes? Alguém vai reclamar com você, não é? Mas o objetivo lá era o quê? Um encontro você com o campo quântico, com o universo. E nessa perspectiva era de grandiosidade, de expansão, de abundância. E a gente não vê isso muito hoje, porque o objetivo, na verdade, é só apenas material, entendeu? E a geometria sagrada pode te ajudar muito com isso, né? Esse podcast, esse vídeo foi mais para você conseguir compreender que tudo tem geometria sagrada. Nesse caso, é você também procurar mais material, né, sítios arqueológicos, se você tiver a possibilidade de visitar, ou mesmo documentários. Né? E eu também convido você, se você quer estudar mais sobre geometria sagrada, entender mais sobre isso, a clicar no primeiro link da descrição, que tem um treinamento nosso que pode te ajudar em relação a esse entendimento e principalmente a ter uma explanação mais profunda, né? Se você quer dar esse passo mais profundo em relação ao seu entendimento, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade para você. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.